Bom dia, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã e é por isso que nós estamos aqui, com essa oportunidade de trazer mais uma meditação na Palavra de Deus. Hoje, nós vamos meditar no texto que está no Salmo 45, versículo de 1 ao versículo 4. Se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia para acompanhar, mas eu vou projetar para você aqui a Bíblia na tela. E o texto da Palavra de Deus hoje diz assim: O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito, no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. Um texto que certamente deve falar aos nossos corações e é uma dificuldade que nós que vivemos no mundo ocidental sobre democracia e presidencialismo, nós não conseguimos, como os povos antigos, aquilatar e valorizar como eles conseguiam valorizar o esplendor, a beleza, o magnânimo, a majestade do seu rei. Especialmente se fosse um povo que tivesse o privilégio e a alegria e a sorte, a boa sorte de ser governado por um rei justo, por um rei bondoso, por um rei que atendia, estava atento às necessidades do seu povo. Mas é desse tipo de rei que eu quero falar aqui. Por mais que nós não tenhamos a condição de profundamente entender o quão belo, o quão majestoso, o quão digno de honra que evoca os melhores sentimentos do coração humano é contemplar um rei justo, mas mesmo assim, pela fé e pela fé somente, nós podemos contemplar a justiça do rei com R minúsculo. Não é o rei de nenhum dos países nórdicos ou europeus ou africanos ou de qualquer outro país do mundo, nem rei, nem rainha, nem príncipe, nem princesa deste mundo, mas o rei dos reis, o rei com R maiúsculo. É disso que trata esse texto. E o salmista começa dizendo aqui que o seu coração ferve com palavras boas. Isso me faz lembrar as palavras de Jeremias, que diz: quando se calou a respeito de falar e pregar da palavra de Deus, o seu coração fervia. Então, ele diz aqui que vai expressar palavras boas, palavras a respeito do rei com R maiúsculo. Observe aqui, no meio do texto, no meio da frase, ele diz: no tocante ao rei. Não é um rei qualquer. Ele fala aqui de um rei com R maiúsculo. Está falando aqui do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é justo dominador sobre todas as coisas. O Senhor reina, o meu Redentor reina. Então, ele diz aqui no texto que a língua dele, para falar desse rei, a partir de um coração que ferve com palavras boas, com palavras apropriadas, com palavras bem colocadas, com palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, a minha língua, ao falar dessas palavras, é semelhante à pena de um destro escritor. Se você já teve o privilégio, a oportunidade de desfrutar, de ler Machado de Assis, José de Alencar, escritores que nos fazem sentir o cheiro da floresta, escritores que nos fazem sentir o calor das ruas,
a, a, a dor da situação, a lágrima do que sofre. Então, um destro escritor é capaz de nos fazer viajar no tempo e no espaço. E a palavra de Deus diz aqui, pelo Espírito Santo, a língua do salmista, para mim e para você, nesta manhã, é semelhante a isso. Que você possa fazer que a sua mente, através da palavra de Deus, pela fé, através do Espírito Santo, possa contemplar a beleza do seu rei. Abra os seus olhos. Vamos fazer isso esta manhã. Vamos abrir os nossos olhos e vamos enxergar a beleza do nosso rei. Enxergar a majestade do nosso rei. Enxergar a grandeza do reino do Cristo, de Cristo Jesus, do verdadeiro Cristo. Diz o texto a partir do versículo 2: Tu és mais formoso do que todos os filhos dos homens. Vamos pensar um pouco sobre beleza. Até a própria filosofia fala da beleza, o bem, a verdade, a beleza, dizendo como as máximas da verdadeira virtude. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. O nosso rei, o rei dos reis, o rei com R minúsculo, com R maiúsculo, é diferente dos reis com R minúsculo. A beleza dos reis com R minúsculo perece, murcha. A beleza do rei com R maiúsculo é maior do que a beleza dos homens que se esvai com o tempo, que precisa de produtos de beleza, de maquiagem e de plástica para sustentar ou tentar sustentar a beleza. Contemple um pouco a beleza do seu rei. Pela fé, levante seus olhos, imagine a cena. Tente lembrar de um homem que você considere o homem mais belo que você já conheceu. Alguém com o rosto perfeito. Alguém com a barba perfeita. Alguém com os olhos cativantes. Com olhos extremamente expressivos. Alguém de uma simetria, ou até mesmo certa assimetria agradável do rosto em conexão com os cabelos e com as sobrancelhas e o formato da testa e o formato do queixo. Tudo neste homem evoque em você beleza, majestade, poder, dignidade, honra, verdade, justiça. Diz a palavra de Deus que o nosso rei é mais formoso do que os filhos dos homens. Talvez você lembre, já tenha lido no Evangelho o texto que diz na verdade, nos profetas, que diz que não vimos nele beleza alguma. Ele estava falando da humilhação dele quando ele decidiu deixar esse reino de majestade e se humilhar e assumir a forma de servo e morrer morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos contemplar essa maravilha pelo Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos ser salvos e ser justificados pela justiça dele. Mas agora, ressuscitado dentre os mortos como ele foi, e agora sim, ele está assentado à destra do trono de Deus, reinando em majestade com essas características. O seu rei, o meu rei, o rei com R maiúsculo, o rei dos reis. É este aqui que é formoso. Fala de uma formosura sem precedentes. Tu és mais formoso, e aqui há uma comparação. Ele faz uma comparação, mais formoso do que os filhos dos homens. Isto é, não está negando a formosura dos filhos dos homens. Aliás, é a referência que nós temos. Então, o Espírito Santo foi preciso em dizer, olha, você acha bonito, você consegue perceber beleza nos homens, consegue olhar para o rosto e dizer assim, olha, e evocar sentimentos agradáveis de honra, de dignidade, ao contemplar um rosto belo. Então, você diz, há beleza entre os homens, entre os filhos dos homens, homens, mulheres, há. Mas se você puder pegar a maior beleza que você já pôde contemplar entre os filhos dos homens, e beleza que perece com o tempo, você vai ver que esta referência sua ainda é nada comparada à beleza do seu rei, do meu rei, do nosso rei. Diz que ele é mais formoso do que os filhos dos homens. Então, faça esse exercício de fé e contemple, a partir da palavra de Deus pelo Espírito Santo,
a beleza do seu rei. Ele é belo, ele é agradável aos olhos, ele é alguém com quem você vai querer estar perto o tempo inteiro. Você vai querer a companhia dele, porque só contemplá-lo já vai ser suficiente para querer estar perto dele por toda a eternidade. Não precisa nem conversar, não precisa nem interagir. Não que não vá acontecer essa interação, não que você não vai poder chegar perto e conversar de forma agradabilíssima, amabilíssima. Não, mas você vai, nós vamos, mas a questão não é essa. A questão é que só contemplar a formosura do rei já será suficiente para você estar perto dele. Já será agradável o suficiente estar ali o tempo que você quiser. Por toda a eternidade, na verdade, tu és, portanto, muito mais formoso do que qualquer referência de beleza que você tenha nesta vida. Na sequência, ele continua descrevendo ele, falando agora, partindo não só da presença, do contato pela presença e da contemplação através dos seus olhos. A graça se derramou em teus lábios. Que é uma característica do Filho de Deus, que inclusive nos faz hoje estar onde estamos. Graça. Não fora a graça dele, aliás, não só graça, mas graça sobre graça, nós não teríamos sido salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé nele, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, de fato, essa graça dele está nos lábios dele. A palavra dele, que ele falou, as palavras que vos tenho falado. Estas palavras vão julgar, e ele vai trazer juízo, ou no inferno, ou na cruz. Juízo dos nossos pecados na cruz, para que sejamos salvos pela graça dele. Ou juízo no inferno, para aqueles que rejeitarem a graça dele, que sai dos lábios dele. Esses lábios recebem, dado pelo próprio Deus, o derrame de uma graça que sempre que ele abre a boca é algo estonteante, magnífico, real mesmo, real no sentido de realeza e real no sentido de realidade, maravilhoso. No texto da palavra de Deus, nós lembramos, por exemplo, de episódios quando alguém chegou lá para prendê-lo, a mando do rei, e disseram, acho que a mando do Sinédrio, se não me falha a memória, e os soldados chegaram e disseram, nós não conseguimos prender. Por que não? Eles tinham a força militar e a ordem do poder constituído, era só arrastá-lo. Mas a palavra dele era tão graciosa, tão poderosa, tão dinamitante em poder de graça, que os soldados usaram a seguinte justificativa para não trazer Jesus. Nunca ninguém falou como esse homem. Nunca ninguém falou como esse homem. É graça demais derramada nos lábios de alguém, não é? Que um poder militar constituído não pudesse arrastar um homem com as armas, porque os soldados, ao ouvirem as palavras de graça, disseram, tem condições. Não temos poder para fazer isso. As palavras dele nos impedem o poder militar, nos impede de trazer ele até vocês e cumprir essas ordens máximas aqui dessa corte. Palavras de graça que foram transmitidas a nós. Palavras de graça que hoje nos permite contemplar e nos alegrar em fé ao olhar para o nosso rei. Um rei que é mais belo do que todos os homens. E um rei que tem graça a esse ponto. Por isso Deus te abençoou para sempre. É uma conclusão que mostra aqui a razão porque Deus abençoou ao Senhor, ao próprio Deus, ao próprio Filho dele, nessa complexidade da Trindade. Ele é mais formoso, porque Deus assim formou através de sua bênção. Ele é mais formoso, porque essa graça se derramou através dos seus lábios. A palavra de Deus que trouxe salvação. A palavra de Deus que trouxe a própria expressão do próprio Deus. A palavra de Deus nos lábios do Rei dos Reis, do Cristo Jesus, que trouxe verdadeira salvação, que trouxe verdadeira revelação
de quem Deus é, do que Deus fez, do que o Deus estava fazendo quando ele trouxe essa revelação e do que ele ainda fará até ao fim. E aqui começa, inclusive, demonstrando essas mesmas palavras a respeito do que vai acontecer, do que vai fazer. O versículo 3 não trata só de uma profecia futura, mas trata também de tudo o que Deus fez ao longo da história através do rei. Ele diz: cinge a tua espada, cinge a tua espada, à coxa, ó valente. Ele está evocando aqui o Senhor Jesus Cristo como aquele que um dia operou como general dos generais do exército do Senhor dos Exércitos, a favor do seu povo Israel. Nós vimos isso quando ele, como valente, foi lá no Egito e trouxe juízo sobre Faraó e transportou o seu povo para a Terra Prometida, e levando o povo para a Terra Prometida, fez que esse povo fosse capaz de conquistar aquela terra, terra que estava sendo julgada porque o limite, a medida da iniquidade daquele povo já tinha atingido o limite divino para trazer o julgamento conforme o equilíbrio da justiça que o Senhor tem. O Deus que pesa na balança, o Deus que tem a medida da iniquidade dos povos. Então, ele diz: ó valente, ó general dos generais, vai na frente do teu povo, o povo da revelação, o povo escolhido de Deus, o povo de propriedade exclusiva, a nação santa. Vai com esse povo e conquista. E foi assim na época de Israel. Foi assim trazendo juízo sobre as nações. Foi assim quando o Senhor trouxe Israel de volta para a terra e prometeu que ele um dia haveria de reinar sobre este povo, subjugando os inimigos do povo de Deus. E aí começou as profecias a respeito do que ele fará no futuro como Messias. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória. E aqui a glória da palavra de Deus, a glória do Verbo eterno, a glória do Senhor, que está aqui apresentada, a glória da majestade do Senhor. Glória essa que ainda está para ser revelada. Essa glória aqui é trazendo juízo sobre um mundo que não crê. É trazendo justiça para implantar o povo de Israel na terra, como ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, e transformar Israel, o vermezinho de Jacó, aquele povozinho insignificante ali, aparentemente no Oriente Médio, como cabeça das nações para sempre. Então, aqui ele está dizendo para o Senhor: cinge a tua espada à coxa. Nos lembra lá de Apocalipse 19. Apocalipse 19, quando o Senhor deixa eu pegar o texto aqui. Apocalipse 19, 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, e reina, e peleja com justiça. A mesma imagem aqui de glória e majestade de um valente que está cingido à tua espada à coxa. E no versículo 4 ele diz: e neste teu esplendor cavalga. Veja, é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse no capítulo 19. Não é o do capítulo 6, é o do capítulo 19, onde ele cavalga, e ele cavalga prosperamente, e diz o texto lá que essa cavalgada que ele faz é em poder e glória, e ele está sentado sobre este cavalo. Veja, é poder e glória, o céu está aberto, e ele é o fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E a imagem do próprio texto aqui é exatamente a cavalgada dele, descrita como sendo uma cavalgada por 3 razões. A primeira razão, ele cavalga, ele se apresenta correndo na direção do estabelecimento do seu reino glorioso de graça, por causa da verdade, por causa de quem ele é. Lembra? João 14,6, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por causa da verdade, ele vem cavalgando para estabelecer, por causa de quem ele é. Ele é a própria verdade com V maiúsculo. Por causa dessa verdade,
ele cavalga prosperamente. O que significa que isso nos traz uma mensagem de esperança essa manhã. O nosso rei, belíssimo, formoso em graça com as palavras dos seus lábios, cavalga. E cavalga prosperamente, trazendo a verdade. Um dia, no mundo cheio de mentiras, a verdade vai vir cavalgando prosperamente, vai ser implantada para sempre neste mundo. Hoje se fala tanto em fake news para lá, fake news para cá. Notícia falsa é a tradução. Fake, farsa, né? O falso, no livro de tradução. E news, notícia. Fake news. Falsa notícia. Falsa propagação de informação de um suposto fato verdadeiro que não é. Que coisa terrível. Vivemos num mundo cheio de mentiras. O diabo é o pai da mentira. E hoje a mentira parece prosperar nesse mundo. Mas olha, pela fé, o Rei dos Reis vem cavalgando com espada na coxa. Essa espada aqui certamente denota a ação de Deus trazendo juízo sobre os homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a tua glória, a tua majestade cavalga prosperamente. Um dia, por causa da verdade, e aqui é algo que nós devemos manter em esperança. Por causa da verdade, um dia o Senhor cavalgará e trará a verdade. Outra coisa também, o que é que vai prosperar nesse mundo por causa dele? A mansidão. Nós vivemos num mundo em que tudo que não se consegue com facilidade é poder viver mansamente ou viver calmamente, porque é um frenesi na velocidade da conexão do 5G para ser implantada daqui a pouco. Verdade, mansidão e justiça. Por essas três razões, o nosso rei vai cavalgar. Bem-aventurados os mansos, porque eles verão o reino de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É ele falando, é esses lábios formosos falando, o Rei dos Reis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, o Rei, porque sou manso e humilde de coração. O nosso Rei é manso. O nosso Rei é perfeito, completo em mansidão. E aqui diz o texto que ele vai fazer prosperar, implantando, cavalgando para implantar a mansidão na terra. E por último, a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe por quê? Diz o texto. Era ele falando com os lábios de graça, porque eles serão fartos. Era o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dizendo: bem-aventurados, felizes, supremamente felizes são aqueles que querem justiça, que a justiça seja implantada, porque eles vão ser fartos. Eu vou vir cavalgando, bela e prosperamente, no meu cavalo branco, com a minha espada cingida à coxa, para trazer juízo sobre aqueles que têm detido a verdade e a injustiça. E vou julgar, mas para aqueles que amam a verdade e a justiça, para aqueles que desejam a implantação desse reino, eu vou fartar vocês dessa justiça. A tua destra ensinará coisas terríveis. E o texto termina trazendo um alerta sobre a implantação de juízo, coisas terríveis que o Senhor vai trazer, exatamente porque ele tem uma espada cingida à coxa aqui, ó, que vem trazendo juízo para o mal, que vem trazendo juízo para aqueles que não querem dar ouvidos a essas palavras boas, para aqueles que não querem enxergar beleza no Rei dos Reis,
que preferem a beleza dos reis deste mundo, para aqueles que não querem a verdade, para aqueles que não querem uma vida de sossego e de tranquilidade e de mansidão, nem permitir que os outros vivam assim. Para aqueles que detêm a verdade em justiça, detêm a verdade dando crédito à mentira e amando a mentira, e porque não deram crédito à verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Que nessa manhã não seja você um destes. Antes, pelo contrário, se volte para o Senhor, se arrependa, Ele é rico em perdoar. Abrace a verdade, abrace a mansidão e abrace a justiça, porque é isso que vai prosperar muito em breve em nosso mundo. Que o Senhor Deus, portanto, possa te abençoar com essa palavra esta manhã.